Paz do Senhor Jesus, estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast Marcadas pela Promessa. Hoje estou com imensa alegria de receber aqui a missionária, ministra da Palavra, Cíntia Azevedo. Cíntia, com imensa alegria que lhe recebo aqui hoje para que você possa, falar um pouquinho da sua chamada, falar um pouco de você, se apresentar. Fique à vontade, porque eu sei que através da sua vida, muitas vidas têm sido edificadas. Amém. A paz do Senhor a todos. Pastora, é um prazer para mim estar aqui participando deste momento, com você, podendo compartilhar um pouco da minha vida, do meu chamado, do meu ministério. Eu tenho certeza que trará edificação para a vida de muitos. Com certeza, né? A gente, às vezes, fica questionando porque muitas pessoas, às vezes, olham uma ministra da palavra e, às vezes, fica, como foi que isso começou? Como foi que ela sentiu esse arder no coração? E aí eu queria lhe fazer uma pergunta, como foi o momento que você sentiu claramente, de Deus, que você sentiu para esse chamado tão lindo? Eu tenho uma forte recordação, nova convertida. Eu recebi uma oportunidade, fazia parte do grupo do Círculo de Oração, porque assim que eu voltei para os caminhos do Senhor, já na fase ali na transição da fase de adolescência para a fase adulta, eu passei logo a fazer parte do Círculo de Oração. Foi a minha escola. Que lindo. Né? Ali com os meus 18 anos, 19, por ali, eu já estava integrando o Círculo de Oração. E eu tenho uma recordação que eu sempre gostei muito de ler a palavra. Inclusive, eu lia a Bíblia estando afastada dos caminhos do Senhor. Eu sempre tive muita curiosidade pela Bíblia. Então, eu lia, eu chegava nos consultórios médicos, tinha aquele Novo Testamento, né? Que lindo. Onde eu chegava, então eu pegava ali e começava a ler. E eu ficava encantada com o que eu lia. Na minha casa tinha uma Bíblia de Jerusalém. Então, eu lia muita coisa no original, na linguagem primária, naquela linguagem original. E eu ficava encantada. E quando eu me voltei para os caminhos do Senhor, eu sempre recebia a oportunidade para trazer uma palavra desde nova convertida. E isso era algo... Existiam muitas críticas sobre isso, Nova convertida, ter a oportunidade para falar, para ministrar. Mas eu tive uma dirigente que ela acreditava, Com certeza Deus já tinha mostrado algo para ela e ela sempre me dava oportunidade. E eu lembro de um dia que eu tive a oportunidade e eu ministrei. E naquele dia eu vi a glória de Deus descer naquele lugar, encheu toda a casa. Glória a Deus. A mensagem foi recebida pela igreja e eu me sentei, dobrei os meus joelhos e eu chorei. Amém, porque naquele dia eu senti que Deus estava selando Coisa linda. Algo ali na minha vida acerca do ministério da pregação da palavra. Coisa linda. E toda a igreja teve essa mesma percepção. E quando terminou o círculo de oração naquele dia, muitas pessoas vieram falar comigo dizendo: olha, Deus vai te usar muito na palavra. Leia, se prepare, busque, porque é isso aí que Deus quer para você. Ali eu senti que Deus estava inaugurando este ministério na minha vida. Agora, como é lindo, você falar a importância, Você dizendo que estava afastado do caminho do Senhor e mesmo assim, aonde você chegava, você lia a palavra. E você falando nisso, eu recordo que na minha caminhada também, uma coisa que me chamou muita atenção, porque não sei se você sabe do meu testemunho, mas fiquei viúva com 29 anos, aí depois foi que eu casei com um pastor, que na época não era pastor, mas o meu primeiro esposo, ele era um católico não praticante, e ele um dia chegou e disse assim a mim: eu vou ler essa Bíblia católica. E eu disse: muito bem. Bebendo, assim, sentar nos caminhos do Senhor, e ali ele não foi para a igreja, não ia, mas ele começou a ler e começou a questionar algumas coisas. Ele fez: olha, eu estou vendo umas coisas aqui que eu não estou entendendo. Por quê? Porque cinza na testa... É porque brinca o carnaval, e na quarta-feira de cinza bota uma cinzinha na testa, e começava aquelas polêmicas, Aí eu disse: realmente. Ele começou a despertar através da leitura da palavra. Ele saiu, aí comprou uma Bíblia evangélica, e através da palavra, lendo, foi aonde Deus falou com ele e ele se converteu. Aí, depois de 2 anos de convertido, Deus preparou e guardou, E aí a gente vê a importância da palavra, de você ter esse despertar, e dentro de você já ardia essa chama, É lindo, A gente vê que a palavra verdadeiramente ela trabalha. Mas fala um pouquinho, como foi o seu desafio no início?
do chamado? Meu maior desafio foi lutar contra mim mesma. Meu desafio estava em mim. Por quê? Porque eu não acreditava naquilo que todo mundo via e todo mundo acreditava. Por mais que eu tivesse promessa, por mais que onde eu chegasse, Deus sempre usava alguém para falar, mas eu não me achava capaz, né? Eu achava que não era para mim, né? Então, eu sempre questionei muito o chamado de Deus na minha vida, bem a síndrome de Moisés, né? Tem meu irmão que é melhor do que eu, e por que que eu, né? Desse jeito, assim. Então, eu nunca... meu maior desafio foi acreditar na minha chamada. Eu recebo muitas pessoas, assim, às vezes no Instagram, mandam mensagem para mim com essa mesma dificuldade. Cíntia, eu tenho um chamado, mas eu não consigo desenvolver, porque eu não consigo acreditar. Eu não consigo olhar para mim e me ver dentro disso, capaz disso. Eu falei, então está no caminho certo, porque eu aprendi isso. Quanto menos capaz você se sente, mais Deus investe. Né? Deus não investe, Deus a gente não enche o que já está cheio. A gente enche o que está realmente vazio. Então, enquanto você se sentir vazio, enquanto você se sentir incapaz, insuficiente, é ali onde Deus preenche, é ali onde Deus capacita, é ali onde Deus trabalha, é ali onde Deus amadurece. Né? Mas nós também precisamos fazer a nossa parte, porque por mais que Deus investisse em mim com revelação da palavra, com sabedoria, ciência, conhecimento, Deus abria, eu lia e eu percebia que Deus estava abrindo a minha mente enquanto eu lia, para me dar a palavra revelada. A palavra revelada, isso. Porém, eu precisava fazer a minha parte. E a minha parte era ter fé, né, para fortalecer em Deus aquilo que Ele estava trazendo para a minha vida. Amém. Né? Então, é aquela coisa do Moisés. Eu te chamei, usa o cajado, eu te chamei. Agora abre o mar, eu te chamei, né? Segura o pau, vai virar a serpente, né? Então, é isso, a gente precisa se lançar. Né? Deus faz a promessa, por mais que a gente se sinta incapaz, mas chega uma hora que não dá para ficar dando desculpa o tempo todo para Deus. Precisa se lançar. Então, o meu desafio, apesar de eu entender o que Deus queria, foi me lançar. Eu tinha muitas reservas. Então, para abrir mão disso foi bem difícil mesmo. Com você, né? E assim, a gente às vezes vê muito testemunho, né, de mulheres, né, que ministram, pessoas, até de homem também, né, que às vezes quando ele diz sim chamado, ele não enfrenta só o que você falou com você mesmo, mas aí se levanta também familiares. É verdade. Se levanta, né, pessoas que dizem assim, como é que pode uma coisa dessa? Impedimento familiar, né? Às vezes, o impedimento familiar, o emocional, né, que às vezes vem. E aí existe também essa batalha. Você passou, assim, alguma vez na sua vida, assim, que a família um pouco que... Graças a Deus, eu não tive dificuldade familiar, apesar de toda a minha família, quase toda, né? Assim, eu digo que 70% da minha família era espírita, e ainda é boa parte, né? E eu vim também, né, do candomblé. Então, eu achei que fosse ter muita resistência, muita dificuldade, mas pelo contrário. Eu tive todo o apoio e respeito da minha família, né? Não enfrentei nenhum tipo de dificuldade e resistência, não tive. Minha mãe já era cristã, né? Me levava para a igreja desde pequena. Mas a minha família não houve resistência. A resistência realmente foi comigo, né? Para eu abrir mão de tudo aquilo que me aprisionava no mundo e poder seguir o chamado do Senhor. Então, isso aí realmente foi a minha maior resistência, lidar com Cíntia. Mas a minha família, que bom que eles me apoiaram bastante. Porque às vezes a gente vê situações de pessoas que diz sim ao chamado, e às vezes os familiares, os filhos, às vezes o marido que ainda não é evangélico, ele começa a ver o chamado retaliação. como um rival. É verdade. E você agora só quer estar ali e termina um pouco atrapalhando, né? Mas na sua vida, graças a Deus, né, que todo mundo abraçou, né, esse seu chamado, e hoje, né, a gente tem visto, né, o que Deus ele tem feito. E como é que também, Cíntia, lidar com a realidade espiritual hoje, né, nessas diferenças que nós estamos vivendo? Porque a gente sabe que a gente está no momento, um caos, né? Sim. Que estamos vivendo, as diferenças, né? Porque uma Cíntia, há 30 anos atrás, ministrar, entendeu? 20 anos atrás. Hoje a gente vive numa situação bem diferente, e você ter aquela sua posição para ministrar, levar aquela palavra,
dentro desse contexto qual a gente está vivendo, nessa diferença? Não é fácil, pastora. É muito desafiador. Porém, quando a gente lê a palavra, a gente percebe que a igreja primitiva já sofria uma dificuldade muito grande, né? As resistências que existiam antes são as resistências que existem hoje. Então, nós aprendemos na palavra de Deus que quando nós consumimos o leite genuíno, que é a palavra do Senhor, ela nos dá ferramentas necessárias para vencer. Né? Esses dias de dificuldade, de comichões nos ouvidos, esses dias em que é um tempo de tantos profetas vendidos, de tantas pessoas que estão aí somente para serem usurpadores da fé. E falar a verdade num tempo em que os mentirosos são aplaudidos é muito difícil. Precisa você ter uma identidade muito fortalecida em Deus. Precisa você ter muita convicção, né, do Deus que te chamou. E precisa também estar disposto para sofrer algumas retaliações. Tem lugares que o Senhor diz para mim, você vai entrar ali e vai entrar somente uma vez. Você não retorna. Porque são lugares que não suportam a palavra genuína, o leite genuíno. E para você encontrar uma porta aberta, você tem que combinar uma mensagem antecipada para poder pregar ali. O que, Cíntia? Tem disso. Tem lugares que eu já cheguei. Chamar e dizer assim, chamar em gabinete pastoral antes da administração e dizer, olha, eu quero que você pregue sobre esse assunto. Porque é um assunto que está, um problema que está tendo ali na igreja e eu preciso que você fale sobre isso. Né? E eu cheguei até a questionar um dia... Querer que você se use, não Deus. Exatamente. E aí eu questionei um dia, eu falei assim para a pessoa que me fez essa proposta, né? Uma proposta bem indecente. Eu falei assim, olha, no dia que a sua liderança estiver sujeita à palavra de um profeta, você está no lugar errado. Isso. Porque a igreja precisa reconhecer a voz do seu líder, do seu pastor, sem precisar da intervenção de terceiros, do intermédio. Tem que vir um profeta para poder o povo, para poder dar valor, dar base àquilo que alguém tá ensinando e está ministrando. Não é assim que funciona, né? Então, eu disse, não, eu não vendo pregação, eu não vendo mensagem. Isso aí, o senhor culto de doutrina, o senhor resolve aí com a sua igreja, né? Eu não, eu vim aqui para fazer a vontade de Deus. A gente até imagina que isso no meio, né, de pessoas que conhecem a palavra, que tem intimidade com o Senhor, que está na frente de uma obra, de um ministério, né, convidar uma pessoa para fazer uma proposta dessa. Porque não existe, assim, tem muita gente séria, tem muito ministério sólido, e eu fico muito feliz quando eu vejo, né, a seriedade de um ministério, a solidez, né, a igreja ali levada na palavra, sobre as bases da palavra. Mas, né, existem ainda aí alguns lugares que é bem difícil, a gente precisa ter muita prudência e muita certeza do que foi fazer ali. Porque são muitos pratos, são muitas propostas, né? Então, assim como Daniel sentou botaram tantas coisas ali na mesa, né? E para Daniel comer, e ele disse, não, eu não estou em Jerusalém, mas eu sei de onde eu sou. Aleluia. Eu não como nada disso aqui, não. Eu vou comer o que eu trouxe, né? Eu vou comer aquilo que o Senhor propôs no meu coração. Você falando isso aí agora, eu lembrei de um que eu passei, né? Há uns 20 anos atrás, 19 para 20. Nós já temos 15 de ministério. E aí eu fui convidada para ir para o Rio de Janeiro. Sim. E ali, quando eu fui para o Rio, foi algumas esposas de pastores e eu fui, né, do meu jeitinho. Né, que eu me converti na Igreja Batista, mas com menos de um ano eu comecei o Espírito Santo a trabalhar na minha vida. Aí eu comecei a tirar o brinco, comecei a não usar mais a calça, deixei as unhas, já não pintava mais com... Era rebu com dara, lembra? Preto. Bem na moda, bem na moda. Bem na moda, rebu com preto e se achando. Era um batom rosa, um brinco rosa, tudo rosa, então assim, né? Aí, enfim, eu ali... Aí comecei o Espírito Santo me incomodar, eu comecei a... Não foi placa de igreja, não foi denominação ou pastor. Eu comecei a realmente me moldar. Uma obra particular, né? Aí o Espírito Santo falava, não, tira. Aí botava a calça, não, tira essa calça. Eu comecei. Aí as irmãs disseram assim a mim, vem cá, tu não estás parecendo que é daqui, não. Tu estás parecendo que tu é da Igreja Azulzinha. Aí eu digo, por que não? Aqui não, você está toda diferente. Enfim, né? Deus fez uma obra que outro dia
a gente conversa mais, é muito assunto. E aí eu fui para essa viagem, né? Quando eu cheguei lá, que desceu no café da manhã, minha filha, você não tem noção não, as esposas dos pastores, parecia que estava de baby doll. Aí eu disse, vocês vão descer assim? Para o café da manhã? Ela, sim, por quê? Menina, tu é muito cafona. Oxe, tu vai... Eu com a minha saia, com a minha roupa, parecia que eu ia pregar. Aí ela dizia assim, tu vai para o café da manhã assim? Eu acho que tu vai para o culto, né? A gente não vai para o culto, nós vamos para o café da manhã. Eu sei, mas vocês vão assim mesmo? Vou? Minha filha, short, roupa realmente parecia de dormir, pijama, que nem todos, roupa. Aí eu olhei assim, eu... Aí começou no café da manhã, tudo criticando. Ora, peraí, antes de tomar o café da manhã, vamos ver a pregação. Que a irmã Evânia está com roupa de culto, então acho que ela vai pregar. E começou aquela... E naquele momento eu disse, Senhor, a gente começa a incomodar, né? Mas a palavra do Senhor diz que a luz, né? Incomoda. Tem que incomodar. Aí eu olhei assim, e aquela experiência ficou comigo. E pior, minha filha, que no mesmo dia disseram assim a mim, a gente vai para o Maracanã porque vai ter jogo de... Ué, e a gente não veio, não foi para uma conferência, a gente não veio para uma reunião. E como é que a gente vai agora para um estádio? Aí mistura tudo, sabe? Aí foram, eu não fui, nem eu nem meu esposo. Ficamos no hotel, depois chegaram, parecia mais que estavam num carnaval. E a gente olha assim e disse, meu Deus, verdadeiramente a gente... Naquele momento ali, eu senti que Deus verdadeiramente tinha trabalhado de dentro para fora. Uhum. E eu não me contaminei com aqueles manjares, porque Sim. isso é um manjar também do verdade. rei. É você, alguém oferecer a você viver igual o mundo vive. E a gente não pode entrar. Nós vivemos na contramão, né? E é por isso que hoje a gente sente certas dificuldades, quando a gente vai querer lançar uma palavra de conserto, a gente tem que estar ali, porque o mundo está cada vez mais querendo pegar a igreja, trazer o mundo para dentro da igreja. E é o contrário. A igreja tem que sair das quatro paredes e trazer pessoas transformadas para que venham receber, né, o leite genuíno, que as pessoas venham ser transformadas aqui. E às vezes a gente vê que as pessoas chegam na igreja, quer permanecer do mesmo jeito e ainda questiona porque quer que a igreja fique feito o mundo. E naquele dia eu disse, verdadeiramente, Deus tem trabalhado de dentro para fora. É lindo, sim, né, Cíntia, o que Deus tem feito missionário. É verdade, na minha vida de igual modo. Eu vi, não me converti, não voltei na Assembleia, né? Fiquei ali numa igreja que não era Assembleia de Deus. E eu acho, tem uma coisa que eu gosto muito de contar sobre essa questão, que as pessoas falam muito sobre questões denominacionais. Eu gosto de frisar o seguinte, Deus tem um mistério na vida de cada um. Isso é inquestionável. Isso. Exemplo, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, a igreja onde eu voltei era uma igreja que não tinha nenhum problema de você usar acessórios e roupas, calça, brinco, essas coisas. Não tinha nenhum problema, né? Inclusive, eu gostava muito de usar na época. Mas eu fui fazer parte naquela igreja, eu me voltei ali, fui fazer parte ali, e um dia eu fui conversar com o pastor, porque sobre batismo, fui falar com ele sobre batismo. E aí ele olhou para mim assim, olhou bem para mim, eu estava ali de calça, de brinco, eu tinha acabado de vir do trabalho, inclusive, a igreja ficava pertinho do meu trabalho, então eu me produzia toda para ir trabalhar. Quando eu largava do trabalho, eu passava na igreja, que tinha um culto às 3h, né? Eu largava 2h, então eu ficava esperando até 3 horas para poder assistir o culto. E aí, quando eu fui falar com o pastor sobre batismo, ele falou assim para mim, ele olhou para mim, bem para mim, e falou assim, minha filha, não me leve a mal. Você não é ovelha deste rebanho. Como? Aí eu olhei para ele e ele falou, Deus. você não pertence a este rebanho. Você não pode descer as águas batismais aqui. Deus está lhe preparando e isso vai acontecer em outro lugar. Eu fiquei tão triste porque eu não entendi nada, né? Na hora eu falei assim, tá me expulsando da igreja. Aí eu fiquei chateada. Ele disse, você ainda vai achar o seu redil. E eu fiquei chateada, fui embora. Nessa época, né, uma grande amiga minha já estava na Assembleia. E aí ela começou a me convidar. E nessa que você falou isso, o pastor pregava usos e costumes?
Não, porque a igreja lá já era uma Normal, igreja renovada, que não isso. usava Não, eles usavam lá, calça, tal. tudo, usava tudo. E eu também usava, mas quando Sim, ele olhou para mim, ele disse que eu não pertencia àquele povo. Você não é daqui. porque você poderia muito bem descer as águas lá e depois Deus lhe dar a direção para É, você mas ir Deus para já tinha outro. mostrado para ele. Depois ele veio falar Entendi, comigo. Ele disse: entendi. Deus me Foi. mostrou você numa Assembleia de Deus. É lá que Deus lhe quer, é lá que Deus vai lhe usar, é lá que você vai descer as águas. Entendi. Entendeu? Então, só que, como eu fiquei sem ir, fiquei chateada com ele. Claro. Aí fiquei sem ir. Aí, mas ele ficou sempre perguntando pela minha amiga que me levou para a igreja. Perguntando por ela, pastor, ela tá meio chateada, não tá indo para a igreja, não. Ela ficou chateada porque o senhor falou que ela entendeu que o senhor não queria ela aqui. Aí ele falou, não, não foi isso. É que eu vi. Ele teve uma visão. Ele teve uma visão. Só que não era aquele momento. Ele poderia ter falado, né, depois, porque principalmente assim, tem coisa que a gente até vê. Mas se o Espírito Santo não der a direção, você vai ficar só calado e lá na frente você vai ver aquele agir, né? Mas foi tão rápido, porque foi. Aí eu comecei a visitar a Assembleia, comecei a visitar. E eu ia do meu jeito. Claro. Eu só não ia de calça. Eu botava uma saia e tal, mas eu ia com meus brincos, meus colares, minhas coisas todas. E aí, quando foi um dia, eu fui chamada para ir para o círculo de oração. Foi a primeira vez que eu fui no círculo de oração na Assembleia de Deus. Quando eu fui sair de casa, ninguém me mandou tirar nada. Ninguém me mandou tirar nada. Mas quando eu fui sair de casa, eu estava saindo, eu senti assim dentro de mim. Você vai assim? Olha aí. É assim Aí eu mesmo. me olhei no espelho e falei, gente, eu não tô com cara de assembleia, não. Aí eu fui tirando, né, as coisas e fui. Então, assim, dali pra frente, eu fui ficando. E com 2 meses eu desci as águas batismais. Então, fiz todo o processo discipulado e tal. E aí, depois, eu louvei a Deus. Esse pastor teve muita visão, teve muita coragem, né? Eu não sei se foi sábio, se não foi sábio. Eu sei que o que ele fez me levou, me impulsionou para o centro da vontade de Deus. Então, eu acredito muito que nada nos separa, né? Quando Deus quer nos levar até um propósito, ele vai usar até as circunstâncias adversas, até aquilo que a gente não entende, e vai nos aproximar do centro da vontade dele. Então, eu louvo a Deus pela vida desse pastor. Não sei onde está, por onde anda. Eu sei que a igreja fechou. O ministério, não. A igreja lá, a congregação fechou. Ele passou um tempo em Paulista. Eu não sei onde é que ele está. Mas, se um dia ele assistir esse vídeo, pastor Almeida, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Olha aí. Foi ali onde eu me voltei. Foi na Manuel Borba, a igreja que tinha na Manuel Borba. Essa igreja fechou, depois o pastor Almeida ficou numa congregação lá em Paulista, que eu passei um dia na frente da igreja, eu vi ele lá ministrando. Eu não sei onde está, mas se essa palavra chegar até ele... Gratidão, né? Obrigada por tudo. Eu sou seu fruto, pastor. A gente tem um carinho, né? Assim, a gente tem um carinho pelos primeiros pastores, né? Que nos apacentou, a gente tem esse carinho. Sim. Eu estava no simpósio lá em Gravatá, e aí encontrei Paulo Hortêncio. Eu disse, meu pastor Paulo Hortêncio. Aí fui junto dele, dei um abraço, né? Onde eu me converti, onde eu fiz o discipulado. Então, a gente tem aquele carinho, né? Sim. Verdadeiramente, a gente sabe que Deus, ele prepara, né? Vai preparando. E Deus é maravilhoso. Eu queria te perguntar, em momentos de cansaço, desânimo, porque sempre vem, né? Sobre nossas vidas. O que renova suas forças? No Senhor... Porque vem. Vem, sempre vem, que você ministrou hoje, né? Que vem o vento. Vem. Né? Chega os dias, né? Que a nossa humanidade, né? Grita muito alto. Nesse momento, eu procuro me lembrar de onde o Senhor me tirou, de tantas coisas que Ele já fez na minha vida. Amém. Eu me lembro dos testemunhos. Eu me lembro das vezes que fui desenganada pela medicina. Eu me lembro das vezes que estive sentenciada pela medicina e o Senhor, né, Ele cumpriu todas as promessas na minha vida. Eu me lembro de quem eu era e de quem eu me tornei. Eu não tenho coragem de não crer. Eu não tenho coragem de não me lançar na vontade de Deus quando eu lembro onde eu estava, quem eu era. Eu não tinha dignidade, eu não tinha nome, eu não tinha valor, eu não tinha respeito, eu não tinha moral. E o Senhor, Ele me deu. Aleluia, Jesus. Ele me deu tudo isso.
E hoje eu não me envergonho do opróbrio da minha mocidade. Aleluia. Porque o Senhor fez uma coisa nova na minha vida. Aleluia. E desta vez saiu à luz. Então eu não tenho coragem. Todas as vezes que o cansaço quer me vencer, eu olho para trás e eu me lembro da mão, da destra que se estendeu para mim quando eu estava caída. E eu sei que Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Aleluia, Jesus. A mão que se estendeu para mim naquele dia, naquela noite, naquela madrugada fria, naquele quarto escuro, é a mão que tem se estendido nos dias de cansaço, nos dias de que a gente quer parar, que a gente quer desistir, porque tem desses dias. É verdade. Mas eu tenho visto a mesma mão, eu tenho sentido a mesma mão, a destra fiel do Senhor, me sustentando. E esta palavra eu também quero estender a você que nos assiste. Tem dias que a gente não quer, tem dias que a gente não consegue. Mas nesses dias também está o Senhor. Aleluia. Nos dias do sim, nos dias do não, nos dias do aguento, dou conta, e nos dias do não suporto, não aguento, não consigo, o Senhor também está ali. E nada vai ficar pelo caminho. Nada, nem o cansaço. Se nem Satanás foi capaz de deter, com todo o seu levante, com toda a sua astúcia e malícia, com todas as suas emboscadas, ele não foi capaz de deter os teus pés. Para o avanço, não é o cansaço que vai fazer isso. Aleluia. O Senhor nos renova. Aleluia. A palavra nos renova, Aleluia. A oração nos renova. E a nossa fé volta a arder no coração e a gente avança. Coisa linda. Coisa linda. É Ele. Maravilhoso, viu? Maravilhoso. Eu sei que tem muitas mulheres, homens, né, que vão ser impactados Eu acredito. por essa palavra, né? Pela presença, porque a gente está aqui conversando, mas o Senhor está presente. É verdade. Né? Então, assim, é muito maravilhoso a gente poder liberar uma palavra dessa para você que vai estar aí, né? Que vai assistir esse podcast, né? Que receba essa palavra e siga esse exemplo. Quando o desânimo vir, a gente vai olhar lá para trás, por onde a gente passou. E aí vem. É verdade. É só para isso Só que pra serve isso. o passado. Isso. O nosso passado serve só para isso. Para nos conduzir ao futuro, para gerar fé, para que a gente caminhe em direção ao futuro. É só para isso. O diabo quer usar o passado para outras coisas, mas ele serve só para isso. É para você olhar para trás e dizer, se eu cheguei até aqui, eu consegui ir mais adiante. Coisa linda. Amém. E para você, assim, Cíntia, o que significa para você hoje você ser uma ministra da palavra do Senhor, uma missionária que tem dito sim ao chamado? Para você, o que significa ser essa mulher? Olha, pastora, é algo de muita responsabilidade. É engraçado que durante um tempo, acho que um período ali da pandemia, que foi um período que, né, como a gente estava mais em lives, né, estava mais nas redes, então o momento foi um boom, assim, né? Ninguém me conhecia, poucas pessoas me conheciam, e aí no período da pandemia muita gente passou a me conhecer. Quando as pessoas diziam assim, quando eu chegava para ministrar, as pessoas diziam assim, está conosco a nossa pregadora, a nossa missionária. Eu sentia um negócio tão assim, eu ficava, ai meu Deus do céu, eu gosto dessa palavra, mas eu não gostava de verdade, eu não gostava literalmente. Às vezes, teve lugar de eu dizer assim, mano, diga só assim, irmã Cíntia, não precisa dizer pregadora, missionária, porque eu sentia de verdade um peso ali, né? E eu ficava chateada, inclusive. Só que depois eu percebi que eu precisava honrar aquilo que o Senhor me chamou. Porque Ele falou para mim que mudaria o meu nome. Então, quando chegou o tempo dele mudar o meu nome, eu precisava aceitar o nome novo que o Senhor me deu, né? E essa resistência precisava sair. E aí eu comecei a pedir, Senhor, me ajuda a lidar com isso, né? Porque me chamavam de muitas coisas. Eu era supervisora, eu era aluna, eu era amiga, eu era irmã, eu era muitas coisas.
Mas a pregadora, esses nomes aí, eu não era uma coisa que eu não aceitava muito bem, eu não digeria muito bem. E eu comecei a orar. Senhor, me ajude a aceitar o nome novo que o Senhor tem trazido para a minha vida, né? E hoje não é mais leve, não é mais leve, mas já não há mais resistência. Eu entendi quem Deus quer que eu seja, quem eu preciso ser. Tem pessoas que o Senhor quer trazer para um tempo novo, mas ela não consegue avançar. Está paralisada, presa no antigo. Eita. E Deus querendo trazer para o novo, mas ela não avança, ela não vai, ela não converge, ela não caminha, né? Inclusive, eu quero profetizar sobre a tua vida que todo impedimento para que você não avance, para que você não se lance no chamado de Deus para a tua vida, que ele caia por terra agora, toda resistência no nome de Jesus. No momento em que você ouvir esta palavra, que toda resistência, toda prisão, todo impedimento, toda limitação ministerial seja repreendido pelo poder que é no nome de Jesus e que você aceite o novo de Deus para a tua vida. E eu precisei aceitar. Amém. Mas eu precisei também entender que com isso vem a responsabilidade. O bônus traz consigo um ônus, né? Mais responsabilidade, uma conduta que se alinhe, porque às vezes a gente não quer aceitar o nome, porque a gente sabe que a conduta precisa parecer com o nome. Tem gente que tem nome, mas não tem conduta. Isso. E tem gente que já tem a conduta, mas ainda não tem o nome. Mas vai chegar. Você falando aí, eu lembrei também que comigo também não foi diferente, né? 2010, nós inauguramos o ministério e veio um pastor dos Estados Unidos e assim que ele chegou aqui no Recife, ele disse, Deus mandou eu vir aqui para o Recife, eu estou com uma missão, e ele disse que ficou um pouco sem estar com aquela direção, né? Ele veio e disse que Deus disse, olha, tal mês você vai para o Recife. E ele veio, visitou algumas igrejas e aí foi visitar a Casa Branca, foi onde começou a fazer os cultos, e quando chegou lá ele fez assim, pastor, Deus tem algo tão lindo, né? E profetizou, né? Pastor Lem. E aí ele liberou aquela palavra naquele culto, e a igreja ser inaugurada uns 15 dias, ele disse assim, aí estava em casa, ele pegou, o telefone tocou, e ele mandou um recado dizendo, ele não ia viajar sem antes falar comigo e com o pastor. E nós fomos naquele hotel, no Nacional Linha aqui, pertinho, e quando chegou lá ele disse assim, eu não dormi, porque o Espírito Santo de Deus disse que antes de eu viajar para os Estados Unidos, eu vou consagrar você, pastor e a pastora. Aí fez aquela palavra, então liberou aquela palavra sobre a nossa vida e nós inauguramos a igreja em 2010. E quando foi para consagrar, o pastor disse assim, chamou o pastor Manuel para consagrar e disse assim, eu não vou poder consagrar só o pastor, porque a esposa dele é a adjunta, a ajudadora, a companheira, e ela vai estar com o fardo tão quanto ele. Então, eu queria que a pastora Evânia, que foi até o pastor Álvaro que veio, a pastora Evânia vai subir aqui no altar e vai ser consagrada. E aí, a irmã Evânia, a dirigente de oração, né? Como é que vai ser isso? E eu fui para o altar, no sábado. Fui ungida, o óleo desceu, foi aquela coisa toda, tá? Quando foi no domingo, eu disse assim, eu quero uma oportunidade. E naquela oportunidade eu disse assim à igreja, gente, ontem eu fui consagrada a pastora, mas eu quero dizer aqui a toda a igreja que o sacerdote da igreja é o pastor Manuel. Eu fui consagrada, mas ele é o pastor. Enfim, dei aquela palavra, ninguém me chamava de pastora mais. E quando as pessoas me chamavam de pastora, eu ficava feito que, sentindo esse peso. Eu fiquei, minha filha, eu disse, como é isso? E não aceitava, né, pastora, porque eu tinha, assim, veio, assim, em mim, aquele medo das pessoas querer ficar com comparação, ou então, assim, a pastora, fazer feito comparações. E eu não me achava capaz de ser uma pastora, né, entender? Assim, eu dizia, não, ele é pastor, daqui a pouco vai dizer, né, e a gente sabe, né, no caso, eu, que vim de uma assembleia mais rígida, que ainda hoje a gente sabe que, ainda hoje, tem essa questão de mulher pastora e papapá. Você sabe. Sim. Que isso era outro tema da gente passar 2 horas falando. E tem assunto, viu? Tem assunto. E eu passei 5 anos missionária. Ninguém chamava de pastora Evânia. Era a irmã Evânia, eu não saía em escala. E eu ali só no circo de oração, e ajudando os bastidores e na administração, que eu sempre
quando fundou a igreja, eu já fui, né, direcionada na diretoria como diretora financeira, fazendo meu trabalho, enfim. Depois de 5 anos, chegou um pastor do Rio de Janeiro. E ele veio congregar conosco, pastor Felipe, um moreninho, uma bênção ele. Aí ele me chamou assim, fez, pastora, posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, sim. Por que você não gosta que ele chame de pastora? Porque eu não vejo ninguém aqui lhe chamando de pastora. Não, a senhora é ungida pastora. Esse óleo não volta. Essa chamada é sua. A senhora não pode ficar constrangida. A senhora tem que dizer, eu sou pastora. Aí eu olhei para ele assim, eu vou lhe chamar de pastora, porque a senhora é minha pastora. Diga aí. A partir de agora, tu se chamarás Israel. Vê só. Aí eu olhei para ele assim, tá certo. Aí fiquei. Minha filha, parecia que toda a igreja tinha escutado ele falar comigo. Naquele momento, todo mundo começou, pastora Evânia, pastora Evânia, pastora Evânia. Aí o que aconteceu? Eu senti na responsabilidade de o quê? Buscar mais, cavar mais o poço, né? Disse, vou ter agora que estar me capacitando mais, porque daí então eu era só a dirigente de ciclo de oração, estava tudo muito bom, né? E comecei a cavar, a buscar, comecei a preparar a mensagem por ali. Aí quando foi um dia, faltou um ministro, um pregador. Aí o pastor disse assim, de surpresa, a pastora Evânia vai ministrar. Minha filha, primeira vez que eu ministrei, foi aquela bênção. Aí minha sobrinha, na época, dirigia os jovens. Ele fez assim, tia, a senhora vai ser a preletora do Congresso Jovem. Não me lembro do tema. Meu alvo é Cristo. Aí eu disse, a senhora vai ser a preletora. Vai ser a senhora, e teve um pregador que ele veio lá da Bahia. Aí eu disse, não, vai ser a senhora. Aí, primeiro cartaz que saiu, colocou minha foto e eu fiquei ali. Na primeira ministração que eu ministrei, sendo preleitora, foi nos jovens, aniversário dos jovens, meu alvo é Cristo, 6º ano da mocidade. E ali, depois que eu ministrei naquele congresso, Deus, por misericórdia, alcançou 10 vidas para Jesus. Que bênção. E ali Deus, ele confirmou, e a partir dali, quem faltasse na escala, a pastora. Depois o pastor disse, não, você vai para a escala. Depois de 5 anos. Eu passei 5 anos ali, depois de 5 anos, feito você falou. Eu me levantei, tomei a minha posição. Porque somos nós que retardamos algumas coisas na nossa vida. Quando a gente não aceita o novo de Deus, o tempo novo que Deus está trazendo para a nossa vida, nós retardamos esse cumprimento. Né? Ninguém tem poder, nem o diabo tem poder de retardar as promessas de Deus na nossa vida. Mas nós sim, quando nós resistimos. A gente precisa ter convicção. Você que está aí, né, nos assistindo, levanta a sua cabeça, tome seu posto, porque Deus preparou algo sobrenatural para a tua vida e você não pode querer recuar. Em nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Ou assim, também diga assim, qual a característica de uma mulher que deseja ser? As características, passe aqui para a gente hoje. Sei que são várias, né? Mas uma característica que as mulheres que desejam ser ministra da palavra, missionária, precisam cultivar. Porque um é ter uma característica e depois esquecer. Um é cultivar. Quais são as características que precisamos cultivar? Primeiro, estude. Segundo, estude. Terceiro, estude. Glória. Eu não consigo pensar em alguém que Deus chamou para o ensino e essa pessoa não gosta de estudar. Aí você vai estar me forçando a acreditar que Deus errou na escolha. Isso. Então, Deus chama muitas pessoas improváveis. Eu acredito que Deus chama o improvável. Mas Deus gera em nós o desejo de sermos o que Ele quer que nós sejamos. Isso. Então, se eu fui chamada para... a Bíblia vai dizer, né? Se é ensino, que haja dedicação. Isso. Cada um, né, que foi chamado para presidir, para ensinar, para pastorear, que faça isso com louvor. Então, se você tem um chamado, não somente para ministrar a palavra, seja qual for o seu chamado, precisa haver dedicação. Isso fala de renúncia, porque muitas vezes, e eu tenho recordações muito recentes disso, às vezes eu passo aí 4 ou 5 dias na rua, né, na estrada, atendendo agendas, e muitas vezes, né, a gente fica
em hotéis, de frente para o mar, várias piscinas e tanta coisa à disposição. E muitas vezes a gente sente desejo, porque não é pecado, né? Ah, hoje eu queria fazer um lazer e não dá. Não dá, não. Não dá porque eu ministrei ontem, aí vou ministrar pela manhã e vou ministrar de novo à noite. Então eu termino uma ministração, compro pro quarto para tomar um banho, pegar a Bíblia, ler para poder preparar. E amanhã já tem outra, depois já tem outra. Então a gente sabe que quem foi chamado por Deus vai precisar fazer algumas renúncias. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, precisa fazer algumas renúncias, Deus vai preparar um tempo de refrigério para a gente. Mas a maior parte do nosso tempo é estudando, é pesquisando, é lendo, é buscando conhecimento, é Bíblia, é outras fontes de leitura também, para que a gente possa associar, procurar melhorar. Porque a Bíblia vai dizer que Davi, quando foi levado até o palácio para tocar ali, os demônios saírem, né, de Saul, ali a Bíblia vai mostrar que Davi tinha habilidades. Isso. Ele aprendeu, ele não nasceu sabendo. Foi Deus que... A Bíblia não vai dizer que foi aquilo ali, foi um milagre que Davi, na hora, pegou a harpa e começou a tocar do nada. Ele foi, além de ser pastor de ovelha, além de estar sendo testado, né, ali no campo, livrando as ovelhas das garras dos predadores, também foi aprender alguma habilidade. Então, você pode ter uma chamada espiritual e aprender algumas outras coisas e que serão usadas no teu ministério. Isso. Por exemplo, hoje eu prego a palavra, eu sou psicanalista, né? Fui estudar neurociência, fui estudar psicanálise, porque eu entendi que Deus poderia me usar dentro desta área para o ministério de cura emocional. Por que eu entendi isso? Porque muitas mulheres feridas, adoecidas, vinham para mim, cheias de traumas, cheias de rancores, cheias de coisas que precisavam ser ressignificadas, né, violentadas e tantas formas de abuso. Essas mulheres chegavam para mim e muitas vezes elas precisavam engolir o choro, porque eu via que não pode chorar, que tem que ser forte, que tem que ser guerreira, que tem que ser o quê, que se deprimir tá endemoniada, não tá orando. E eu dizia, meu Deus, como é que eu vou tratar esse pessoal? Com que ferramenta? Então eu percebi que Deus estava iniciando ali algo novo na minha vida. Então eu precisei me especializar, eu precisei estudar emoções, estudar mente humana, estudar como é que eu vou fazer para trabalhar com esse pessoal. Então hoje me vejo sendo um instrumento de Deus para uma libertação emocional na vida de muitas pessoas, né? Então, o que eu digo? Precisa orar, porque a técnica aqui no joelho são coisas espirituais. Você vai aprender a técnica lendo, se especializando, fazendo um curso, mas a revelação, a intimidade, isso ainda é de joelho. Então, é oração, é estudo e é renúncia. E a gente precisa, outro dia também, Deus também trouxe um despertamento para mim fazer também terapia cristã. Sim. Por quê, pastora? Porque eu recebo muitas mulheres, dou muito gabinete, e eu estava percebendo que eu dava aquele gabinete e, ao mesmo tempo, depois eu ficava querendo absorver aquilo dali para mim. Eu saía triste, eu queria resolver, eu não sou Deus. E eu dizia, meu Deus, tá atacando as minhas emoções. Aí eu comecei a fazer psicanalista, terapia cristã, comecei a fazer o curso. Quando eu comecei a fazer esse curso, eu comecei a me tratar. Sim. Eu disse, isso aqui, meu Deus, eu tenho que... Primeiro em nós e depois através de nós. Começa a trabalhar na gente e dizer assim, não é assim, você vai ter... Então, hoje, quando a gente tem, né, inclusive, eu já vou até apresentar aqui, ó, a nossa xícara do Instituto Dracma do Brasil. Se você quiser adquirir para ajudar o nosso instituto, tem um QR Code aí no programa, você vai lá e compre, pega aqui na nossa igreja. Nós tomamos conta de 139 crianças, né? Atendemos psicóloga, né? Assessoria jurídica, futebol, informática, balé, espanhol. Gente, curso de inglês. Então, assim, Deus tem feito coisas maravilhosas, né? E aí o psicólogo, né? Ele sempre diz assim a mim, faz o gabinete com a pastora, passa na triagem da pastora para depois eu mandar para ele. Sim. Então, quando chega alguém para mim... Eu já tendo um pouquinho assim dessa habilidade, porque a gente sabe que a gente nunca para de estudar, né? É verdade. Se você faz um curso agora, daqui a pouco tem que fazer mais, né? E o tempo, feito a gente sabe que é o nosso... É ouro, né? É verdade. E aí ele diz assim a mim, olha, pastora, a senhora vai fazer uma triagem, a senhora vai analisar
E vai conseguir identificar. Como é que eu vou conseguir identificar se é espiritual, ou se é uma doença psicossomática, ou se a pessoa realmente está falando ali a verdade. Então, tudo isso a gente tem que ter essa técnica que a gente vai conseguir aprender a avaliar para passar. Então, quando vem para mim, depois que eu comecei a fazer esses cursos, a pessoa chega para mim, eu começo a analisar, começo a conversar, fazer alguns questionamentos, e daqui a pouco eu digo, não, isso aqui você vai para o psicólogo, isso aqui você vai ter que começar um tratamento, isso aqui depois já não é mais o psicólogo. O psicólogo já falta a triagem, porque tem problema que é psiquiatra mesmo. É verdade, é verdade. Porque a gente tem que arrancar esses tabus, né? Justamente. Inclusive, no meu curso, eu tenho um curso, né? Quem me acompanha nas redes sabe, eu tenho um curso de terapia cristã na prática, que é um curso que dá ferramentas para quem, especialmente para líderes, líderes de departamentos, né? E às vezes não somente pessoas que atuam como líderes, mas que têm o chamado para a liderança, porque você não é líder somente ocupando um cargo, né? Quando você é líder, você é. Isso. No seu trabalho você é líder, onde você estuda você é líder, na sua rua você é líder, né? Onde chega tem essa liderança. E dentro do curso existe um módulo que a gente fala sobre atenção aos sinais. Para quem trabalha em departamentos, para quem é líder, é importantíssimo. Atenção aos sinais vai te dar ferramentas para você perceber os sintomas nas pessoas que estão ao seu redor. E você vai entender um pouco sobre, a gente fala muito sobre transtornos, a gente tem uma disciplina só sobre transtornos, né? Bipolaridade, psicopatia, narcisismo, a gente tem várias lá, então você vai estudar os transtornos dentro do curso e vai ter uma aula sobre atenção aos sinais, para você perceber se ali está dando indício de depressão, de automutilação, né? Às vezes a pessoa está ali, numa conversa você percebe que ela está dando sinais de que quer praticar o autoextermínio, né? Então, a gente consegue observar e atuar. Porque se você não tem a sensibilidade ou a ferramenta para conseguir perceber como que você vai fazer a intervenção, não tem como. Então, eu tive uma experiência com uma adolescente, uma das igrejas que nós passamos. Nós tivemos a experiência por alguns anos de tomarmos conta de igreja. E quando eu tive uma experiência com uma menina, uma adolescente, e o comportamento dela denunciava, para quem não conhecia, parecia sinais de rebeldia. Para mim, eram sinais de abuso claros. A forma que você vai tratar como líder espiritual é diferente. Se você acha que é rebeldia, você vai imputar uma correção. Isso. E às vezes não é correção. Às vezes é uma escuta, é um acolhimento, é entender o que aquela pessoa está passando. E aquela menina é uma menina que vivia sendo abusada por alguém que deveria lhe acolher. Né? E aí eu percebi isso aí, esses sinais, e ganhei a confiança dela, conversei com ela, ela me contou toda aquela revolta que ela tinha dentro dela, e que ela dispersava ali, desembocava em todo mundo, na verdade tinha um algoz. E só faltava ela saber, né, entender que as pessoas não tinham culpa da sua dor, e ali a gente foi conversando, a gente encaminhou para terapia, e hoje em dia é uma nova mulher. Amém, é novinha em folha, é um orgulho para mim. Então, você procure, se você pertence à liderança, se você tem desejo de trabalhar com mulheres, trabalhar com pessoas, com jovens, seja qual for. A gente tem dinâmicas, inclusive no curso Terapia Cristã, para várias faixas etárias. Então, você aprende a fazer dinâmica para criança, para jovem, para adulto. É bem interessante o curso. Tem no seu Instagram, a pessoa pode dizer, fale aí para o pessoal. Sim, o meu Instagram, neuroterapia.cintiazevedo. Você pode ir lá e falar no direct que a gente te encaminha para a equipe dos cursos. Neuroterapia.cintiazevedo é a minha página da clínica. E o Cintia Azevedo Oficial é que você já conhece, é a minha página pessoal. Então, pode falar em qualquer um dos dois. Se não conseguir falar comigo no Neuroterapia, porque às vezes tem muita mensagem lá, o pessoal querendo fazer terapia, agendar a terapia, né? Agendar a sessão. Sim, online? Sim, eu atendo, sou terapeuta online e atendo as pessoas que chegam para mim pelo Instagram, a gente encaminha para a clínica. Se chega para mim pelo Instagram para o curso, a gente encaminha para a parte educacional, que a gente tem, é tudo dividido, né? Isso.
E às vezes é pedido de oração, né? Então a gente direciona também. Claro. Agenda para pregação. A gente vê também, Cíntia, que quando você consegue também ter um pouquinho desse conhecimento, até quando você vai ministrar, o Espírito Santo de Deus também lhe identifica. Sim. Eu tenho uma experiência que eu passei numa igreja que eu fui ministrar, numa das nossas igrejas, né, que eu fui ministrar. E aí, no final daquele culto de mulheres, eu olhei para aquela jovem. E o Espírito Santo de Deus, a mim, ela passou o culto todo de cabeça baixa. Ela não olhava. Quando ela olhava assim para mim, era feito que ela estivesse com vergonha. Sim. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, ela foi abusada. Eu disse, meu Deus, que palavra forte é essa? E eu fiquei ali, né? Aquela revelação veio tão forte dentro de mim. E quando eu terminei a ministração, eu convidei algumas mulheres para vir à frente, para eu estar orando. E aí aquela jovem veio, 14 anos. E quando ela chegou assim perto de mim, ela disse assim a mim, eu só quero um abraço. E quando ela me abraçou, ela já foi se desmanchando. Aí eu disse, ela, Deus vai fazer uma coisa nova na tua vida. E aí Deus me deu uma direção de ministrar sobre a vida dela. E ela aceitou Jesus, fez uma aliança com o Senhor. Quando terminou, a mãe dela me procurou e disse assim a mim, pastora, ela foi abusada, né? Por uma pessoa que era para dar amor e carinho. Eu entendi. Menina, aquilo ali eu olhei, ela fez assim. E eu queria muito que a senhora continuasse acompanhando ela, porque não está sendo fácil, mas eu senti que ela hoje foi liberta daquela ferida, daquela mal. A gente sabe que há um tratamento, né? Sim. Mas o Espírito Santo chega, já passa aquele bálsamo. E eu saí dali daquele hotel, eu fui, convidei ela, a gente ficou ali um pouquinho conversando, ministrei sobre ela novamente, ela sorriu. A mãe dela disse que fazia muito tempo que ela não sorria, que o inimigo estava botando na mente dela, ela tirar a vida, que ela estava se sentindo suja. Sim. Né? E ali eu fiquei, né? Saí com aquela experiência daquele culto e disse assim, a importância que tem da gente, primeiro, se preparar e dar ouvido à voz de Deus, né? Tá com a voz, tá sensível ao Espírito Santo, né? A cada momento, a ouvir ele e fazer aquilo que ele direciona naquele momento. É interessante que quando você busca o conhecimento, até a sua maneira de ministrar uma oração, porque a oração ela precisa ter um direcionamento. Isso. Né? Ela precisa ter um direcionamento. Então, por exemplo, eu tive uma experiência fui ministrar numa igreja e naquele dia Deus queria me usar realmente nessa área de libertação, de cura emocional, né? São muitas pessoas adoecidas. Muitas. Estão funcionando dentro da igreja, estão trabalhando, estão liderando, mas estão sangrando. E ali eu fui ministrar sobre ela. O Espírito Santo de Deus também me mostrou ali que aquela mulher... Porque a pessoa que foi abusada tem uma sensação de profundo abandono. Ela tem uma sensação de que ela está sozinha, que não tem, ninguém vai ouvir, ninguém se importa. Né? E se alguém ouvir, né? E se alguém ouvir, vai usar isso contra mim. Ela está sempre na defensiva, achando que alguém vai usar alguma coisa contra ela. Então, essas pessoas precisam ser abraçadas, precisam ser cuidadas, acolhidas. E aí eu fui ministrar sobre essa mulher. Na hora que eu comecei a ministrar, ela gritava, pastora. Mas era um grito que vinha de dentro da alma dela. Ela gritava. Eu tive assim um entendimento que foi um grito. A criança gritou, a adolescente gritou, a jovem gritou, a mulher gritou. Todas gritaram ao mesmo tempo. Meu Deus. E alguém veio repreender como se fosse algo espiritual. Querer expulsar um demônio. Não é. Olha aí. Né? Isso aí poderia agravar mais ainda a ferida. Então, eu pedi à irmã para que eu ficasse responsável por conduzir aquilo ali. Pedi com educação, com gentileza, irmã, me deixe conduzir. Eu tenho um direcionamento para fazer isso. E aí ela se afastou, né? E eu conduzi ali da forma que o Senhor me orientou, ministrei sobre ela, né? O Senhor me orientou ali em relação a muitas coisas hereditárias que tinham ali, espiritualmente falando, né? E a gente sabe que o inimigo ele se apropria das nossas vulnerabilidades, né? Das nossas feridas, das nossas dores. E ali nós ministramos sobre ela e aquela mulher saiu dali curada. Glória a Deus. Né? E
é lindo de ver pessoas restauradas, porque Aleluia. a gente vê como o Senhor fez ali em Samaria, com a mulher samaritana. É isso. Ele curou aquela mulher, e todas as vezes que Deus cura uma mulher, Deus inicia um ministério novo. Ministério lindo. Né? É. Toda mulher curada é um instrumento poderoso de Deus. É por isso que o diabo quer que alguém permaneça aprisionada. É por isso que o inimigo não quer que você procure ajuda. Isso. Ele quer fechar sua boca. Ele não quer que você diga que está doendo, que está sangrando. Ele não quer que você procure uma terapia. Ele não quer que você procure um aconselhamento pastoral. Ele quer que você permaneça em silêncio. Porque ele sabe que gente doente não cura ninguém. Mas a partir do momento que você é curado, a partir do momento que Deus quebra todas as dependências emocionais que existem na sua vida e tira você da beira do poço. Porque o poço significa ali limitação, né? E ele não só tirou ela do poço, como quebrou o cântaro. Ela quebrou o cântaro. Glória a Deus. Né? Em sinal do eu não volto mais para cá, eu não pertenço a esse lugar, eu não preciso mais estar aqui. Agora Deus está me liberando. Né? E ela sai, quando ela sai como uma missionária, ela sai como uma pregadora, ela sai como uma ministra. Né? Deus primeiro cura, depois investe. E a gente vê, Cíntia, que ainda hoje a gente tem esse tabu de questão do que às vezes as pessoas querem espiritualizar tudo. É verdade. E não é, nós somos corpo, alma e espírito. Tricotômios, tricotômio, né? Somos tricotomia. Então a gente precisa saber identificar. E às vezes ainda tem às vezes a gente vê índice, né? Até pastores se suicidando, pastoras. Como é que pode? É por quê? Porque às vezes quer espiritualizar uma coisa que está precisando de um tratamento, que está precisando se cuidar, abrir o coração para alguém, porque às vezes as feridas vêm de tanto tempo que termina guardando e não confiando mais em alguém. Porque existe a solidão, existe a solitude. Você tem que saber identificar. Isso. Se você está na solidão, está na solitude. Muitas vezes Deus permite a solitude para ter aquele momento com Ele. Sim. Mas você não pode também se isolar do mundo para se brindar. Sim. Porque Deus aí nos já fez é adoecimento. Seres relacionais. E às vezes a gente vê isso. E levando para esse lado, às vezes a pessoa está precisando fazer uma terapia, precisa conversar com o psicólogo, mas fica, não, vai orar, e vai orar, e vai orar. E nem tudo é espiritual, nem tudo é demônio. E às vezes, feito você falou, frustra a pessoa, em vez de sair bem, vai sair dizendo, eu estou com um demônio dentro de mim. Porque aquela oração foi feita para expulsar, aonde era uma oração, feito você falou, a pessoa com conhecimento, trazer para perto, abraçar. Um dia eu fui com uma pessoa que estava um pouquinho, sabe, feito que estava com surto, né? E aí a minha vontade era de abraçar. Mas quando a gente vai ver, não é. Porque se você for ali abraçar naquele momento, você vai trazer a pessoa mais em pânico, porque a pessoa já tem aquele pânico. Então, até o momento de abraçar, você tem que saber o momento certo. E a liberação da palavra que você liberou para essa jovem, onde ela foi curada, até isso você tem que estar na direção. Então, eu sempre tenho dito isso, né? Eu faço mentoria aqui com as minhas meninas, né? Sim, porque hoje eu coordeno essas mulheres de círculo de oração. Ao todo, a gente tem quase 2.000 mulheres, quando a gente junta tudo, né? E a gente fica, o grupo de mulheres é bem... Na realidade, nós juntamos quase 700 ou mais na nossa festa da igreja. A gente vê que na igreja tem mais mulheres do que homens, né? Sim. Então, assim, eu sempre faço mentoria com elas, para elas terem empatia, para elas poderem, sabe, procurar realmente se autoanalisar, ter uma autoestima, porque a gente vê que tem muitas mulheres que elas se oprimem, sabe? Deixa o passado realmente tomar conta e ela não consegue dar um passo. E existe uma coisa, sabe, Cíntia, que eu tenho visto, missionária, que precisa ser quebrado dentro da igreja, significa uma palavra que a gente tem trabalhado muito, que se chama a comparação. Isso. Cíntia é Cíntia, a pastora Evânia é a pastora Evânia, a missionária Cíntia, ela tem o machado dela, ela tem, né? Deus vai continuar agraciando mais e mais, e quanto mais você buscar, mais Deus vai derramando. E às vezes a gente vê mulheres que olham para outra e dizem assim, eu quero ser feito fulano, você vai ser feito você. Porque o que Deus derramou sobre a minha vida e sobre a vida da missionária Cíntia, vai derramar mais sobre a sua vida. É verdade. É verdade. Isso significa também a questão da pessoa saber da sua identidade. Eu sempre digo, se você sabe quem você é em Deus, você não vai se comparar com ninguém. E quando você se compara, você vai se oprimir. Porque automaticamente me vai dizer, tu viu isso, olha o cabelo dela.
olha a roupa dela, olha como ela prega, olha não sei o quê, olha não sei o quê. E você vai ficar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Não. Você tem que dizer assim, Deus me chamou, eu tenho um chamado, eu tenho uma identidade, eu sou filha do rei. E aí você dá aquele passo, ainda que muitas vezes passando por crítica, por perseguições, mas você sabe quem você é. Então você está ali, ó, de cabeça erguida, levantando a cabeça e dizendo, Senhor, eis-me aqui. Na verdade, a comparação já denuncia um adoecimento. Isso. Um enfraquecimento de identidade. É isso. Né? Quando você se compara com o outro, e não. Uma coisa é comparar, outra coisa é se deprimir porque você não consegue ser o outro. O outro é um objeto inalcançável. O outro é algo que é inalcançável para mim. Então, quando eu tenho essa necessidade de ser como o outro, porque uma coisa é admiração. Isso é diferente. Outra coisa é uma necessidade de ser o outro, de ter o que o outro tem, de fazer o que o outro faz, de ser o outro. Você nunca vai ser o outro. E isso aí gera, né, muitos adoecimentos. Muito. Porque você enfraquece quem de fato você é, quem Deus quer que você seja. Eu já vi, meu Deus, eu tive a oportunidade uma vez, eu estive num lugar e eu, vendo uma pessoa ali ministrar, eu falei, é um plágio. Uma cópia, como é que pode? Você precisa assumir a sua identidade. Isso. Celebrar o outro, admirar o outro. Que bonito, como que é bonito a pastora Evânia, como que Deus usa ela, como que fulano é usado, como que é lindo, mas eu preciso ter a minha identidade, celebrar e validar e ser grata pela minha porção, pela minha parte em Deus. Isso. Né? Porque senão isso vira uma síndrome. É o inalcançável. O outro é um objeto inalcançável. Uma vez eu vi uma ministração que eu disse, eu acho que eu já ouvi essa ministração. Aí foi um pastor, né? Ele ministrou até a línguas estranhas. Na mesma hora. Na mesma hora. Depois disso, fala isso. Ele decorou. Eu disse, tem disso. Falando, tem disso. Eu já vi essa mensagem. Depois aí alguém disse assim a mim, pastora, aquela mensagem do pastor fulano, se a senhora for no YouTube, a senhora vai encontrar. Porque ele escutou a mensagem, gravou a mensagem, estudou a mensagem, pregou e falou até línguas estranhas na hora. Oh, meu Deus. É engraçado. Seria cômico se não fosse trágico, né? Hoje em dia, muitas pessoas querem ter ministério, querem ter chamados copiados, chamados baseados em outras pessoas. Quem Deus chama, ele nunca vai precisar de ferramenta dos outros. Ele nunca vai precisar. Uma vez eu fiz uma oração e eu disse, Senhor, o que eu tenho é pouco. E eu acho, inclusive, que não é suficiente para aquilo que o Senhor... porque eu conheço as minhas limitações, né? Eu sei das minhas debilidades. E aí eu disse a ele, o que eu tenho é pouco, não cabe dentro do chamado. E o Senhor falou para mim assim, o que faltar em você eu completo. Coisa linda. Eu nunca vou esquecer disso. Então, se eu quero a completude de Deus, precisa faltar em mim sempre alguma coisa. Eu preciso ter espaço para que Deus me encha, né? Isso. Então, eu sempre penso muito nisso. Eu sempre fico muito insegura quando eu recebo convite para ministrar, porque eu disfarço muito bem. Mas eu tô sempre insegura, eu tô sempre com medo, eu tô sempre, ai meu Deus, como é que vai ser hoje, Senhor? Porque eu entendo que tudo vem dele. Mas eu entendo também que a medida dele é suficiente. É tudo que eu preciso. Você falando isso agora também, às vezes eu até pergunto assim, eu digo assim, quando eu termino a ministração, eu disse, meu Deus, eu estava tão nervosa. Aí as meninas dizem, nervosa? Tava não, pastora, a senhora nem parecia. Ninguém conhece. São muitas camadas, muitas camadas. Aí eu disse, Senhor, eu fui ministrar sábado no culto de mulheres, né, em Câmara de Festividade. Eu passei a tarde, mas eu orei, fiquei lá, andei no quarto e fui para a mensagem, fui. Eu disse, Senhor... Aí, quando eu cheguei lá, no culto, o Senhor disse assim, você vai falar aquilo que eu direcionar. Eu acho que de 10 tópicos, só foi 2. Que eu fazia assim, daqui a pouco, sabe? Deus fez. Sim. É feito de, né? Ele veio completar. Né? Sim. Aí eu fiquei na dispensação, disse, Senhor, é a tua dispensação. E ali eu trouxe aquela palavra, né? Para a glória do Senhor. E quando eu saí, quando eu cheguei em casa,
Eu dobrei meu joelho e disse assim, Senhor, muito obrigada. Eu saí daqui tão inquieta, com aquela preocupação. Feito que eu tivesse assim, Senhor, estou insegura hoje. Né? É a dependência, o Senhor sempre né? fez, porque eu estou insegura. A dependência. E quando chegou lá, o Senhor fez, e eu disse, meu Deus. Aí quando eu cheguei em casa, eu demorei até a dormir, porque a gente fica, parece que é adrenalina, né? Sim. Vem aquela adrenalina, e eu dobrei o joelho e fiquei só ali, agradecimento. Senhor, muito obrigada, porque tu te utilizasse, né, da minha pessoa. Mais uma vez, a gente não é nem merecedora do que Deus ele tem feito, né, verdade. Cíntia, missionária. Aí a gente diz assim, Senhor, que daria ao Senhor? Senhor, muito obrigada, que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que Ele apareça. Amém. Né? Isso é muito importante, a gente, né, sempre está. Me diga uma coisa, qual foi a maior renúncia que você precisou fazer? E se valeu a pena? Sempre vale a pena, né? Sempre Isso. vale. Eu acho que de todas as renúncias que eu precisei fazer, foi quando o Senhor, ele me chamou para uma entrega completa na obra. Há pouco tempo eu trabalhava, era supervisora de lojas em shopping, líder de equipe. Sempre trabalhei desde os meus 16 anos de idade, eu sempre trabalhei. Né? E fui criada com essa educação mesmo. Né? As mulheres da minha família todas trabalham muito, sempre trabalharam e começaram muito cedo. Então, nós temos essa cultura familiar do trabalho. Mas o Senhor vinha falando sempre comigo, vai chegar uma hora que eu vou te tirar. Amém. Eu vou lhe tirar porque eu vou lhe tirar e vou cuidar de você. Porque eu quero você integralmente para a minha obra. Né? E o Senhor falava algumas coisas e eu demorei muito. Quem me conhece de perto sabe o quanto eu resisti. Olha, eu não tive tanta resistência ao mundo, aos vícios, a lugares, como eu tive de abrir mão do meu emprego. Isso foi algo que foi uma renúncia muito grande na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa organizada ao ponto de me programar, fazer as contas, eu já sei o que é que eu vou ter, o que é que eu não vou ter, o que é que eu posso comprar, o que é que eu não posso. Minha vida era toda programada. Né? Eu sentia o chão debaixo dos meus pés. Tudo planejado. Tudo planejado. Então, eu tinha uma visão macro, né, economicamente falando, da minha vida. E aí Deus me tirou isso. Para viver do maná. Deus me tirou. E ele disse... E eu resisti muito tempo. Até um dia, o Senhor falou para mim, dentro do meu trabalho, ele falou para mim, se tu não sair, eu vou fazer o barco quebrar. Eita Deus. E aí eu lembrei da passagem de Jonas, que por causa dele muita gente pereceu. E eu disse, não é justo que tantos pereçam por minha causa. E eu vi as coisas começarem a desandar. E o Senhor me dizia, é você, é por sua causa. Né? Então eu entendi, né? E Deus falou fortemente comigo e disse para mim que não aceitava mais as minhas desculpas. E aí Deus criou uma situação e dentro dessa situação eu senti que era o momento de sair. Né? Então foi muito desafiador, porque no dia seguinte eu acordei no mesmo horário que eu acordava para trabalhar. E eu sentei na cama e eu chorei copiosamente. Eu disse, para onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Eu não sei ficar em casa. Eu não sei ficar em casa, eu não sei. Foi aquela luta. E aí o Senhor falou ao meu coração e disse, mas tu não vai ficar em casa. Amém, Jesus. Agora é que eu vou te ocupar. Então, hoje é assim. Hoje Amém. É como vocês veem aí. Coisa linda, né? Coisa linda. Deus, ele é maravilhoso. Deus é fiel. Vamos, deixa uma palavra aí de encorajamento, uma palavra de fé, de ousadia, para o pessoal que está aí, né, que vai estar assistindo esse podcast, porque a gente está aqui no finalzinho, né? Sei que sua demanda. Mas eu já quero aqui agradecer. Agradecer a sua presença aí nesse nosso segundo episódio do podcast. Foi maravilhoso. Sentir a presença do Senhor, né? Amém. Pude sentir. Verdade. Que Deus continue te agraciando com essa presença. Amém. Continue te capacitando, porque todas as promessas do Senhor vão ser cumpridas sobre a tua vida. Eu creio. Gratidão a Deus, meu amor, viu? Pela sua
simplicidade, humildade, uma mulher cheia de Deus, né? Que possamos, né? Estar sempre intercedendo umas pelas outras, né? Sim. Que receba a minha admiração, né? E que Deus continue te agraciando cada vez mais. E queria que você deixasse uma palavra para essas mulheres que vão estar vendo esse podcast. Mulheres e homens também. Deixa aí uma palavra de coragem, de força, em nome de Jesus. Amém, amém. Para mim foi uma honra muito grande, uma alegria poder participar. Eu sei que tudo que nos envolve tem algo espiritual, tem a mão de Deus, nada é somente aquilo que a gente vê, né? Isso aqui não é somente uma entrevista, somente um podcast. Isso aqui tem um direcionamento. Aleluia. E vai alcançar Aleluia. A vida de quem precisa ser alcançado. Isso aqui é planejamento do céu para alcançar você, para alcançar a sua vida, para que você ouça e entenda de uma vez por todas que aquilo que o Senhor planejou para a sua vida vai acontecer. Nada, ninguém vai impedir que você seja o que Deus te chamou para ser. Nós já ministramos aqui sobre a sua vida e mais uma vez eu quero liberar esta palavra. Estamos aí, né, no momento de fazermos o final de um ciclo e o início de um novo ciclo, que é um ano que se finda, outro ano que se inicia. E que verdadeiramente seja novo. Aleluia. Com novas perspectivas, com uma nova forma de servir, com uma nova entrega. Que nós possamos retornar ao primeiro amor, que nós possamos nos lançarmos na vontade de Deus, porque se tem uma coisa que a igreja sempre prega, é que Jesus está voltando, e isso é uma realidade. Só que a Bíblia diz que para a sepultura, para onde nós iremos, não tem trabalho. Então a nossa oportunidade de servir ao Senhor, de fazer a sua obra, é agora. Então, que toda resistência, se é algo que você acredita que não é capaz, se você tem alguma resistência familiar, se você tem medo, achando que não vai valer a pena, se você fizer para o homem, não vai valer a pena. Mas se você entender que quem te chamou garante o final, eu te digo com convicção, vai valer a pena. Tem recompensa. Aleluia. Então receba graça, força e ânimo para que você se levante dessa estagnação espiritual. E que você possa lançar-se na mão do Senhor como uma flecha na mão do valente e alcançar o alvo. Você é a flecha de Deus. Você é com quem Deus conta para essa última hora, para anunciar as boas novas de salvação. Então se erga, se levante, abraça o teu chamado, aceita o que Deus tem para a tua vida e caminha, come pão, bebe água, porque muito comprida é a tua caminhada, em nome de Jesus. Glória a Deus, coisa linda. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe e Deus abençoe. Amém. Gratidão Amém. Ao Senhor, né? E logo, logo nós vamos estar no nosso 3º episódio. E também já vou deixar aqui gravado que ela vai vir contar o testemunho dela todinho. Sim. Vocês vão ter paciência para me ouvir, porque eu vou contar testemunho aqui, ó, o negócio é forte. Paz, Senhor Jesus, para todos vocês.